Oi pessoal, e aí? Todo mundo tranquilo? Tudo bem? Vamos aqui mais um trabalhozinho nosso aqui, né? Os nossos vídeos aqui, explicativos aqui. Hoje nós vamos trabalhar aqui então um pouquinho sobre os verbos, ok? Dá uma analisada aí sobre os verbos, né? Uma classe gramatical muito importante da língua portuguesa. Tudo bem? Então pessoal, vamos lá? Mas o que vem a ser verbos, né? Então, os verbos constituem a classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou até mesmo um fenômeno natural, né? Então, o verbo pode apresentar um desses itens aí. Por exemplo, nós temos aqui correr, representa uma ação, fenômeno, né? Nós temos aqui o verbo chover, que é um fenômeno natural. Ficar, estado. Nascer representa uma ocorrência, né? Ocorrência de nascer. Querer, um desejo. Basicamente a gente fala que os verbos expressam ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Mas a gente pode ver que eles podem expressar também outros sentidos, tá? É uma classe gramatical que flexiona muito, né? Então o verbo ele sofre flexões, ou seja, é modificado de acordo com o contexto em que está inserido, mudando o tempo, o modo, o número, né, que indica o plural e o singular, e a pessoa que pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Bom, vamos falar sobre cada um desses aqui um pouquinho, né, para ficar bem mais fácil aí, tranquilo de vocês resolverem as atividades aí. Bom, então por isso a gente diz, né, que os verbos eles flexionam em tempo, modo, número e pessoa, tá? Vamos lá então ver as pessoas verbais, né? As pessoas verbais, nós temos aí a primeira, que é o eu, refere-se à primeira pessoa do singular, tá? E também refere-se à pessoa que fala. Um exemplo, eu gosto de futebol. Então, nós temos aqui, ó, o garoto está dizendo que ele gosta de futebol, né? Então, eu gosto de futebol, ele mesmo falando dele próprio. Então, por isso que a gente fala que a primeira pessoa, o eu, né, refere à própria pessoa que está falando, ok? A segunda pessoa é o tu, segunda pessoa do singular, é a pessoa com quem se fala, ou seja, a pessoa com quem uma outra está conversando. Exemplo aqui de uma frase, né? Gostas de filme de terror? É como se você falasse, né? Tu gostas de filme de terror? Então, o tu não aparece aqui, mas o verbo está conjugado de forma, né, que apresenta ele. Então aqui nós temos duas pessoas conversando. Nós temos a pessoa que fala, que é o rapaz aqui. Então ele faz a pergunta, gostas de filme de terror? Mas ele faz essa pergunta direcionada a uma segunda pessoa. Então a fala dele refere-se à segunda pessoa, né? Então por isso nós falamos que o tu é a segunda pessoa verbal. Bom, ele representa a terceira pessoa do singular. É a pessoa de quem se fala. Exemplo, ele é um bom camarada. Então aqui nós temos um garoto falando com uma outra garota, mas a fala dele está relativa a uma terceira pessoa. Então o ele ou ela, né, pode ser ele ou ela, refere-se a uma terceira pessoa, tá? Bom, logo após nós temos aí as pessoas do plural, né? Então nós temos aí o nós, que representa a primeira pessoa do plural, tá? A pessoa que fala também, né? Representa, aliás, refere, né, se também como se fosse a pessoa que fala, porque ele vai estar incluso quando fala nós. A primeira pessoa está lá também, a pessoa que está falando está incluso nesse grupo. Nós iremos amanhã, tá? A segunda pessoa do plural, que é o vós, tá? Nós temos aqui um exemplo, né? Ó, vós sois meus amigos. Então tem aqui uma afirmação falando que vós sois meus amigos. E a terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas, né? Então é a terceira pessoa do plural. Eles irão amanhã cedo, né? Então tá aí um exemplo de uma frase, né, integrando aí a terceira pessoa do plural, né? Muito bem.
Vamos continuar aqui então, né? Vamos ver a classificação dos verbos, né? Então aqui diz que os verbos são classificados em, tá? Verbos de primeira conjugação, que são aqueles terminados em ar, por exemplo, cantar, nadar, né? Andar, etc. Temos também os verbos de segunda conjugação, que são aqueles terminados em er, ó, correr, escrever, comer. Observe a terminaçãozinha, né? E nós temos os verbos de terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir, tá? Por exemplo, partir, dividir, sorrir e etc. Né? Então, essa é a classificação dos verbos. Muito bem. Então, estejam atentos, porque cada terminaçãozinha dessa vai mudar na hora da conjugação lá, vai mudar as finalizaçõezinhas lá de conjugação, né? Então, aqui nós temos os modos e os tempos verbais, né? Os verbos, eles são flexionados em modos e tempos também, tá? Esse flexionado, pessoal, quando a gente fala flexionar, significa que ele vai mudar, né, o tipo de escrita e o modo de fala, né, a forma oral, para se adequar às frases, né, adequar ao contexto que ele está sendo aplicado. Então é isso que é o flexionar. Nós temos 3 modos verbais, tá, que são aplicados em contextos diferentes, né? Nós temos aqui o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São os 3 principais modos verbais aí, né? Nos modos indicativos e subjuntivo, pode-se observar a presença de diferentes tempos verbais, tá? Que são o presente, pretérito e o futuro, né? Pretérito é o mesmo que passado, né? Então nós temos aqui presente, pretérito e futuro. Esses são os tempos verbais, tá? Dentro aí dos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, esses tempos, né, indicam o momento, eles vão indicar o momento em que a ação ocorreu, tá? Então, o presente, passado aqui, o pretérito, né, e futuro indica o momento que a ação ocorreu, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do modo indicativo. O verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, né, uma certeza, né, representa uma certeza. Provavelmente acontecerá, ou aconteceu, ou está acontecendo, né, porque pode estar num dos tempos que nós falamos. Então, o modo indicativo, ele expressa uma certeza, a ação vai acontecer, ou já aconteceu, ou acontecerá, ou está acontecendo, né, aliás. O modo subjuntivo, ao contrário do indicativo, é um modo que expressa dúvida, ele deixa incerteza, né? Fica uma coisa incerta, se aconteceu, se está acontecendo, ou se acontecerá, né? E o modo imperativo, ele apresenta-se na forma afirmativa ou negativa. Ele pode indicar uma ordem, um pedido, um conselho, etc., né? Dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado, tá? Então, esses aqui são os 3 modos principais que a gente vai trabalhar, tá? Tá aí o indicativo, que o verbo conjugado nesse modo, ele indica uma certeza da ação. O modo subjuntivo, ele deixa uma dúvida, né? Então, deixa incerto. E o imperativo, ele tem 2 formas, que é afirmativa e negativa, e pode indicar uma ordem, um pedido ou até mesmo um conselho, né? Muito bem. Vamos ver aqui então as conjugações aqui em cada modo aqui, ou melhor, desculpa, no modo indicativo. Então, como vocês viram, ele indica a certeza de que a ação ocorreu, ocorre ou ocorrerá, né? Então, os verbos conjugados aqui, eles exprimem possibilidades reais da ação ocorrer, tá? Nós temos aqui o tempo presente, né, do modo indicativo, então, tá? O presente, ele indica algo que acontece no momento da fala, né? Então, ele está indicando algo que está acontecendo no momento da fala. Então, por isso fala o presente, né, o hoje, tá? Aqui nós temos as pessoas verbais, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. E aqui nós temos a conjugação de um verbo, né, de primeira conjugação, que é terminado em ar. Aqui nós temos a conjugação de um verbo de segunda conjugação, que é o terminado em er, e um de terceira conjugação, que é terminado em ir, tá? Então nós temos aqui, ó, eu brinco, tu brincas, ele ou ela brinca, nós brincamos, vós brincais, eles, elas brincam. Então, observa o destaque de vermelho aqui, tá? Que mostra para nós as terminaçõezinhas, como que fica aqui, tá? Bom, no verbo correr também está aqui, está destacado as terminações para vocês estarem observando. Por que que destaquei isso aqui? Porque quando você for conjugar outros verbos, né, que não são esses, né, mas que são nessas conjugações,
Essas terminaçõezinhas aqui vão ficar parecidas a essas, tá? Então isso facilita, né, o trabalho da gente aí na conjugação. Aqui nós temos o pretérito perfeito, né? O pretérito ele tem uma subdivisão em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aqui nós vamos falar do perfeito. Olha, ele indica ações iniciadas e concluídas, tá? Em um momento anterior ao da fala. Então quando fala aqui, ó, eu brinquei, quer dizer que estou afirmando que eu já brinquei, já ocorreu e aconteceu. Eu brinquei, terminei a minha brincadeira, foi finalizada, né? Aí vem, tu brincastes, ele, ela brincou, nós brincamos e assim por diante, tá? Bom, então nós temos aqui a conjugação total do verbo brincar, que é de primeira conjugação. Nós temos também aqui o de segunda conjugação e o de terceira conjugação, né? Então dê uma observadinha, observe sempre as terminações que ficará mais fácil. Então esteja atento a isso. Presente do indicativo indica algo que acontece no momento da fala. Pretérito perfeito indica ações que já aconteceram, né? E que foram concluídas. Um acontecimento já aconteceu, mas foram concluídas. Muito bem, nós temos aqui o pretérito imperfeito. Ele indica algo que aconteceria em um momento anterior ao da fala, né? Na realidade, o pretérito imperfeito ele indica algo, né, que estava acontecendo, mas que não foi concluído, tá? Por exemplo, eu brincava, mas não me dá uma certeza aí se eu, né, terminei de brincar. Quer dizer que eu brincava, né? Tu brincavas, ele ou ela brincava. Então observe as terminaçõezinhas também, tá? Destacar de vermelho aí. E lembre que o pretérito imperfeito é aquele que indica uma questão que aconteceu, mas que pode não ter sido concluída. E o pretérito mais que perfeito, né, ele indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida no passado, tá? Então, tá aqui as terminações do pretérito perfeito, mais que perfeito, né? Observe que muda em relação aos outros, tá? Bom, e aqui nós temos o futuro do presente, né? Que indica uma ação que acontecerá em um momento posterior da fala, tá? Então, por isso que ele fala que é o futuro do presente. Ele é um futuro daquilo que se está falando neste momento, tá? Então, o futuro do presente. Observe as terminações, tá? Não vou ficar lendo uma por uma aqui, né? Que vocês poderão pausar o vídeo aí e tá observando, às vezes até escrever, conjugar aí também, tá? Eu aconselho a pausar o vídeo, pegar outros verbos também, conjugar nesse mesmo, né, nesses mesmos tempos aí, tá? Para ajudar na aprendizagem aí. Futuro do pretérito indica uma ação que poderia acontecer, mas que dependendo de uma condição. Então ele pode acontecer, mas vai depender de uma condição pré-determinada, tá? É um tempo que deixa também uma incerteza, né? Que apesar dele ser do indicativo, ele acaba deixando aí uma incerteza. Então aqui diz, ó, eu brincaria. Eu brincaria se não fosse isso e tal. Então ele deixa uma certa dúvida aí, tá bom? Observe as terminações, né, para facilitar. Tudo bem? Bom, vamos a algumas atividades aqui só para a gente ver então algumas situações aí com os verbos. A atividade 1 aqui pede, indique os tempos verbais nas frases. Então quer dizer, você vai indicar os tempos, se é presente, passado ou futuro, né? Aqui a frase A diz assim, papai gosta de verdura. Então papai gosta de verdura. Gosta é o verbo, né? Do verbo gostar. Então, aqui está falando que ele gosta nesse momento. Então, isso aqui nós temos que é o tempo, né, em que esse verbo está conjugado, é o tempo presente, né? Muito bem. Na frase B nós temos, José ganhou uma bola. Então, José ganhou. Então, é uma coisa que já aconteceu, ele já ganhou a bola, né? Então, isso está no passado. Na realidade, é o pretérito perfeito. Por quê? Porque é uma coisa que já aconteceu e está concluída, né? Então, esse aqui é o pretérito perfeito. Letra C. Damião estudará a lição. Se a gente observar o verbo estudar aqui, né? Estudará, está conjugado de uma forma indicando que ele ainda vai estudar. Ele estudará. Ele não estudou e nem está estudando. Ele estudará a lição. Então, isso aqui é um futuro.
né? Como é um futuro relativo ao momento da fala, então o futuro do presente, né? Questão 2. Escreva ao lado ação, fenômeno ou estado. Então você vai verificar o que esses verbos indicam, né? Se é ação, se é fenômeno ou estado da natureza. Ou estado mesmo, né? Então aqui, ó, letra A. Chovia muito. Então chovia, chover é um fenômeno natural. Então isso aqui representa um fenômeno, né, da natureza, tá? Ela era infeliz. O verbo era aqui, né? Então, ela era infeliz. Esse era está indicando o estado em que a pessoa estava, né? É o estado, então indica estado. Relampejou muito. Então, relampejou, relampejar indica um fenômeno natural. Então, aqui também é um fenômeno da natureza. Bom, as crianças brincavam. Então, as crianças brincavam. Quer dizer que isso já passou. Não está acontecendo nem vai acontecer. Já aconteceu. Só que observe que está inconcluso. Elas brincavam. Não sabemos se a brincadeira foi concluída. Então, elas brincavam. Então, isso aqui indica aí uma ação, né? Brincar indica uma ação. Muito bem. Questão 3. As pessoas que o verbo se refere nem sempre está explícita na frase, né? Por exemplo, você vai ler as frases, de repente você não vai encontrar lá eu, tu, ele. Então isso quer dizer que você às vezes não vê essas palavrinhas, mas é possível identificá-la. Identifique a pessoa do verbo nas frases abaixo. Então aqui diz, ó, Marcelo jogou bola com os amigos. Observe que nós não vemos a palavrinha aqui indicando, né, se é eu, tu, ele, né? Está falando Marcelo. Jogou. Só que a gente percebe que Marcelo jogou, então quer dizer ele jogou. O ele está, não estamos vendo, mas sabemos que refere-se a essa terceira pessoa, né? Então aqui você vai colocar que a pessoa verbal indicada aqui é o ele. Bom, jogamos bola pelo time da escola ontem mesmo. Então, quer dizer, ó, jogamos. Então, nós, primeira pessoa do plural. Nós jogamos bola pelo time da escola ontem mesmo, tá? Bom, jogaram bola ontem à noite. Então, quer dizer, quem jogaram bola ontem à noite? Eles, né? Eles jogaram bola ontem à noite. Então, a pessoa verbal aqui também é o eles, terceira pessoa do plural. Tá? Trabalharei até as 23 horas hoje. Quer dizer, trabalharei. Estou falando que eu trabalharei hoje até as 23 horas, né? Então, pessoa verbal aqui que não está aparecendo, mas refere-se, né, à primeira pessoa do singular, o eu. Então é isso aí, pessoal, né? Terminamos aí, tá? Espero ter ajudado aí e facilitado.